queria falar com vocês sobre os mitos da educação. Muitas pessoas têm crenças equivocadas sobre a educação dos filhos. O primeiro mito: para educar os filhos é preciso castigá-los. Hoje tem muitos estudos que comprovam que castigo e punição não são efetivos como uma forma de educação a longo prazo. Isso soa estranho para muitas pessoas, porque muita gente, quando castiga e não funciona, fala: o castigo não foi forte o suficiente, é preciso aumentar a intensidade do castigo. E na realidade isso não acontece. Às vezes a gente até consegue intimidar ou amedrontar a criança o suficiente a ponto dela parar aquele comportamento naquela hora. Mas a realidade é que a longo prazo, castigos, punições e humilhações não são boas opções para disciplinar os nossos filhos. Segundo mito: dá um sermão explicando detalhadamente para a criança o que se espera dela é uma ferramenta útil para disciplinar os nossos filhos. Por mais que eu adore dar sermões, na realidade essa não é uma boa ferramenta. Não adianta a gente falar para a criança um monte de coisas, dar um sermão sobre aquele comportamento e esperar que na hora seguinte ela já vá se comportar da maneira como você pediu. Isso não tem o menor sentido. Às vezes a gente até se pega falando: quantas vezes eu já te falei? Pois é, já imaginou se a criança respondesse para você: pois é, você já me falou umas 10, mas para eu aprender você vai ter que repetir mais umas tantas? Que é isso que acontece. Ninguém aprende uma coisa de ouvir pela primeira vez. Então, um grande sermão, além de não ajudar e não vai resolver da primeira vez, o próprio tom que a gente dá ao sermão, aquele tom de mando, como se a gente fosse autoridade máxima sobre o assunto, muitas vezes intimida a criança e afasta a criança de nós. A criança não vincula, a criança fica na defensiva e não vai absorver o conteúdo. Sim, você vai ter que explicar para a criança diversas vezes o que você espera dela, porque a gente aprende por repetição, mas não na forma de sermão, sempre na forma de ensinamento. Terceiro mito: a gente precisa ficar lembrando toda hora aquilo que a criança tem que fazer. Tipo: vai arrumar sua cama. Ana, você já arrumou sua cama? Filha, tem que arrumar sua cama. Na realidade, isso não resolve nada. A gente só acaba ficando ranzinza, irritando ainda mais a criança e não ajuda em nada com que ela desenvolva habilidades como programação do dia dela, organização do dia e assumir o controle das suas próprias responsabilidades. Bom, até agora nós já vimos 3 mitos que não funcionam: castigos, dar sermão e ficar ranzinza. Mas eu ainda quero comentar com vocês outros 2 mitos. Quarto mito: elogiar a criança pode deixá-la mimada. Bom, se forem elogios vazios, tipo: você é tão bonitinha, você é tão lindinha, você é um amorzinho, realmente podem deixar a criança mimada. É importante a gente diferenciar elogio de encorajamento. O encorajamento é alguma coisa positiva que a gente fala sobre a criança, mas que encoraja um comportamento positivo. Por exemplo, um elogio seria: parabéns, você tirou uma nota alta, estou tão orgulhosa de você. Um encorajamento seria: nossa filha, que bacana, você tirou 9. Eu vi que você se esforçou muito estudando para essa prova, você mereceu, você se esforçou bastante. Isso é uma forma de encorajar, é reconhecer aquilo que o outro fez e não o resultado em si. Quinto mito: as crianças manipulam os pais. Muitos pais reclamam que as crianças ficam ranzinzas, às vezes choramingando e insistindo para conseguir alguma coisa, e insistem tanto que eles acabam se cansando e cedendo à vontade da criança. Na realidade, não são crianças manipuladoras, são crianças bastante espertas que aprenderam que se elas insistirem com você, elas vão conseguir aquilo que elas querem. A criança só tem esse tipo de comportamento porque ela consegue o resultado. Aliás,
A criança só perpetua um comportamento que atinge aquele resultado que ela esperou. Portanto, quem faz com que a criança consiga te manipular é você. Mesmo que ela fique choramingando, eu queria um doce, eu queria um doce, eu queria um doce. Se você for firme e não der o doce, em todas as vezes você for firme, esse comportamento de tentativa de manipulação vai parar. Então são esses os 5 mitos sobre a educação dos filhos que eu queria trazer para vocês hoje.